Olá, irmãos, olá, amigos. Mais uma vez estamos juntos essa semana para refletirmos sobre a palavra de Deus e depois termos aquele nosso costumeiro momento de oração. Vamos orar primeiramente, antes de refletirmos sobre a palavra de Deus. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse dia que o Senhor está nos dando e agradecemos-te pelo cuidado e pelo carinho do Senhor para conosco. Sabemos que esse cuidado provém devido ao sacrifício de teu bendito Filho por nós, na cruz do Calvário. Pedimos-te por nossas vidas, por nossos lares, por nossa nação, por este mundo. Pedimos a tua bênção e a tua orientação. E pedimos que nos abençoe na reflexão da tua palavra e o teu perdão para os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de conversar um pouquinho com vocês neste momento sobre o assunto por que Saul morreu. E para essa reflexão gostaria de ler 2 versículos do capítulo 10 de 1 Crônicas, que diz assim: Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar, e não buscou o Senhor, pelo que o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. O motivo pelo qual Saul morreu, pelo que lemos no texto, dispensa até qualquer comentário. Mas antes de entrarmos propriamente no versículo, há uma expressão aqui de Matthew Henry que diz assim: a grandeza de nenhum homem poderá isentá-lo do juízo de Deus. Às vezes os homens, por causa da sua grandeza, se tornam orgulhosos e manipulam as pessoas e pensam que podem manipular o próprio Deus. Saul era grande, Saul era o rei de Israel. E, no entanto, ele resolveu desobedecer ao Senhor. Ele resolveu não seguir os princípios da palavra de Deus. E, infelizmente, embora sendo grande, Deus o puniu e, infelizmente, ele morreu não porque Deus queria matá-lo, mas por causa do seu próprio pecado. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra de Deus diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então, por que é que Saul morreu? Por que é que ele veio perder a vida? Então, no versículo 13 aqui, nós vemos o autor dizendo, a palavra dizendo: assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor. É interessante que ele não só transgrediu, mas também ele não se arrependeu. Interessante, quando Davi pecou, ou quando Davi cometia os seus pecados, ele ia para o Senhor e dizia: eu pequei. Deus, eu pequei, me perdoa a minha transgressão. Tem misericórdia de mim. E, no entanto, Saul, quando pecou, ele foi para Samuel e falou: vai comigo para me honrar diante do povo. Ou seja, cubra o meu pecado, torna-me aceito perante o povo, apesar do meu pecado. Então, além de Saul desobedecer ao Senhor, ele não se arrependeu de seus pecados. Então, não foi porque Deus foi cruel com ele, é porque ele mesmo resolveu desobedecer a Deus e resolveu não se arrepender de seus pecados. A diferença entre Saul e Davi é esta, que Davi se arrependia, Davi recorria para o Senhor, ou ele corria para o Senhor. No entanto, Saul não. Então, a palavra diz que ele transgrediu contra o Senhor, ele não guardou a palavra do Senhor. E para complicar as coisas, ele definitivamente prosseguiu sua vida sem confiar no Senhor. Em determinado momento, quando ele sentiu a falta de Samuel, porque Samuel
em nome do Senhor, ele norteava a vida de Saul. Quando ele sentiu a falta de Samuel, e Samuel não aparecia para ele, claro, Samuel já havia morrido, e mesmo durante a vida Samuel não procurou mais, ele não teve mais contato, não viu mais a face de Samuel. Em determinado momento ele buscou uma adivinhadora, ele buscou uma feiticeira, o que complicou mais a sua vida ainda. A sua vida foi, ela desceu, ela entrou num estado de decadência. E então isso desagradou mais. E finaliza aqui no versículo 14 dizendo assim: e não buscou o Senhor pelo que o matou, e transferiu o seu reino a Davi, filho de Jessé. Esse texto deve nos levar a uma séria reflexão. A desobediência contumaz leva o Senhor a se desagradar de nós. A desobediência sem arrependimento leva o Senhor a se desagradar de nós. E aquela bênção que seria para nós, Deus acaba transferindo para outro. A bênção de Saul, do reinado, da continuidade, da transferência para os seus filhos, foi tirada de Saul e foi dada para Davi e a sua descendência. Então, queridos irmãos, dentro desta ideia, por que morreu Saul? Foi por causa da desobediência. Isso deve levar-nos a tomarmos muito cuidado com a nossa vida e com a nossa desobediência, porque ela pode trazer o juízo de Deus para as nossas vidas. Não que Deus tenha prazer nisto, mas somos nós mesmos que escolhemos os nossos caminhos, se nós escolhermos desobedecer ao Senhor. Redobremos o nosso temor ao Senhor, busquemos ao Senhor, porque a própria palavra diz que o Senhor é grandioso em perdoar. O Senhor é amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou, Deus ama você, Deus ama a mim, Deus ama a humanidade, Deus amou Saul, Deus amou Davi. Mas infelizmente, Saul escolheu desobedecer ao Senhor, e uma desobediência contumaz. Isto não pode acontecer. Uma desobediência consciente, uma desobediência sem sentimento de arrependimento, uma desobediência sem querer buscar a misericórdia do Senhor. Que não haja em nós esse tipo de coração que Saul tinha. Que os nossos corações se derretam perante o Senhor em arrependimento, e que diante da cruz de Cristo, mediante o sangue de Cristo, busquemos o perdão para os nossos pecados, e assim prossigamos firmes em nossa vida cristã, buscando sempre a bênção e a orientação do Senhor. Agora você vai ajoelhar, vai orar, vai refletir sobre a sua vida e vai buscar viver uma vida de obediência ao Senhor. Sendo assim, que o Senhor abençoe a sua vida e a vida da sua família. Amém.